Salesforce está caindo 20% hoje. É uma das maiores posições da minha carteira, então eu quero entender e trazer aqui no vídeo com vocês o que aconteceu com ela, por que ela está caindo 20%, se vale a pena fazer uma entrada agora, aproveitar esse desconto ou não dentro da empresa e se eu estou aportando nela ou não. Então vem comigo para mais um vídeo. Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gustavo, se você não me conhece, bem-vindo. Aqui eu faço análise de empresas, trago empresas que eu acho que são excelentes oportunidades de compra. Já invisto no mercado acionário americano há mais de 5 anos e uso normalmente ciclos econômicos de mercado para poder estar posicionado ou não em certas empresas e poder fazer uma alocação de portfólio extremamente pontual naquilo que pode ser boas apostas para o futuro. Então vem comigo, hoje a gente vai ver sobre a Salesforce, que é uma empresa que faz aqueles softwares, normalmente, de gerência de equipes e outros tipos de coisa de cloud. Então é extremamente, assim, ponta de linha, acho uma empresa extremamente legal. E antes de a gente ir aqui para os resultados, né, diretamente nos gráficos, que é o que eu acho mais legal de ver, eu gostaria de mostrar para vocês como que eu tenho 10,22% da minha carteira hoje internacional em Salesforce. Isso aqui com os novos aportes, tá? Então já vou adiantar para vocês que eu estou comprando Salesforce. E já vou mostrar por que aconteceu, porque a gente tem que saber o que está acontecendo com a empresa que a gente tem. Eu acompanho a fundo cada uma dessas empresas que eu tenho. Então, junto com a Adobe e a Amazon, são as 3 maiores empresas da minha carteira. E todas elas têm vídeo aqui no canal mostrando a tese de cada uma delas e o afundo que eu olho de cada uma delas, da contabilidade e do macroeconômico delas. Então, vamos lá. A Salesforce reportou, né, o trimestre, o Q2 deles, no dia 29 agora de maio. Foi ontem, no caso, eu estou fazendo esse vídeo hoje, que abriu a bolsa caindo 20%, a ação. Ela é negociada lá na New York Exchange, né, Stock Exchange. Vamos entender, então, o que os analistas viram, né, como o grande problema. E o grande, digamos, a grande coisa que fez a queda foi isso aqui, ó. Esses dois números. Por quê? Porque hoje, a Salesforce, ela começa com um guidance para o fiscal year de 2025, para o ano fiscal de 2025. O que é um guidance, Gustavo? É o que ela espera para o próximo ano. É o que ela dá, digamos, um futuro para os analistas do que ela espera para o próximo ano. É digamos, guia que ela vai tentar chegar nessas metas. E o guidance dela, os analistas estimavam que ia ser por volta de 9,35 bilhões. E foi 9,20, entre 9,20 e 9,25. É isso? É isso que fez a ação cair 20% hoje. Tá, mas não faz muito sentido. Como é que isso faz cair uma ação 20% num único dia? É aquela coisa de murmúrio de mercado. Vários analistas, principalmente uma ação como a Salesforce, que é alta tecnologia, alta ponta, com extrema volatilidade, qualquer coisinha faz com que essas empresas, né, caiam bastante ou subam bastante. Não é à toa que no ano fiscal, vamos pegar aqui, ó, no último year to date, né, no nosso ano fiscal, ela está caindo 15%. E agora nos últimos 5 anos a gente pega, olha o preço que ela tá. Ela foi agora para $216 no momento que eu estou gravando. É mais ou menos aqui na faixa do meio de 2023. Será que está uma oportunidade boa para entrar? Então, vamos entender se isso aqui, né, dentro dos resultados dela, foi, no caso, até ele fala aqui no programa, né, Salesforce shares are trading lower after the company issued weak Q2 guidance. Então, tá falando a mesma coisa que eu falei para vocês, né? O guidance de Q2 dela está mais baixo do que os analistas previam. Então, a Salesforce hoje tem 262 bi de valor de mercado, está negociada a 64 de PL. Se eu colocar o PL futuro, 30,03, o que significa isso, o PL futuro? Porque é uma métrica que a gente não vê no Brasil, que é o Forward PE, né? É o Price Earnings Forwards, para frente, que significa que ela está negociada a 30 de PL no próximo ano, seguindo todos os analistas, né, o que os analistas projetam. Essa é a ideia. Então, de certa forma, se ela conseguir performar isso, ela está negociada de certa forma barato. O Free Cash Flow Yield é uma métrica que eu gosto de usar bastante. Por quê? Porque mostra o yield que ela recebe de fluxo de caixa livre. Então, se a empresa quisesse pagar 5,44% em dividendo para você, ela poderia. É isso que eu gostaria. Não é dividendo, tá? Ela paga 0,59% de dividendo, quase nada no último ano. Mas a ideia aqui é ter esse valor aqui, que é o retorno que ela gera para o acionista de verdade, que é o fluxo de caixa livre. Beleza? Eu tenho vídeos explicando esse conceito no canal. Vamos ver então a receita dela aqui
do Q2. Então a gente pega o Q2 dela, fez uma receita de 9,13 bi. E se eu pegar um ano atrás, 8,25 bi. Acho uma empresa que ainda continua crescendo sua receita relativamente bem. Lembrando que ela nos últimos 10 anos cresce por volta de 22,23% ao ano. E no último ano, se eu pegar Q2 e comparar com Q2, né, ela cresceu 10,74%, um crescimento bem expressivo com o aumento da taxa de juros que está nos Estados Unidos. Outra coisa legal, o fluxo de caixa livre, que é o que eu acompanho. Se eu comparar um ano com o outro, o Q2 de 2023 com o Q2 de 2024, olha a diferença. De 4,25 bilhões foi para 6,08 bilhões. Foi um aumento de 43% em cima do fluxo de caixa livre. Então a empresa está conseguindo trazer muito retorno para o acionista, está se tornando uma grande geradora de fluxo de caixa. Se eu pegar aqui como que é a receita gerada, né, eu vou tentar aqui ver se essas receitas estão crescendo. O Sales Cloud, né, a venda de cloud dela está crescendo bem, para ver como ela continua crescendo. Se eu pego os serviços de cloud dela, ela também está crescendo bem. Se eu vou pegar também outras plataformas que ela tem, ela está crescendo bem. Então, quando você pega todos esses outros, né, essas outras métricas, a marketing e e-commerce, no caso, outras coisas relacionadas ao marketing também crescendo, é uma empresa que não para de, digamos, performar bem dentro da característica dela. E além de tudo isso, eu pego, por exemplo, ela está muito endividada para poder ter um risco grande dentro da empresa? Não, ela tem mais caixa do que dívida. Provavelmente ela está fazendo caixa para fazer uma nova aquisição. Normalmente aquisições não são muito boas para as empresas. Normalmente ela não consegue trazer, as empresas dos Estados Unidos não conseguem trazer digamos, uma boa sinergia entre a empresa comprada e a empresa que está sendo fazendo a aquisição, né? Então, no caso, eu não olho com bons olhos esse aumento de caixa que é absurdo, né? Que vem por causa do aumento do fluxo de caixa, que é essa barrinha laranja que eu mostrei para vocês. Vamos ver se ela está emitindo ações ou não. Lembrando que quando uma empresa emite ações, ela está diluindo o acionista. Quer dizer que ela pega as ações que ela tem no mercado e ela vende ações no mercado, cria novas ações para poder, digamos, pagar funcionários, fazer bonificação de ação. Então, o funcionário que trabalha lá tanto ganha parte do salário dele em dinheiro e parte do salário em ações. Existe isso nos Estados Unidos. E no caso aqui, ela não está diluindo o acionista. Então, isso é uma coisa muito boa. E no caso, a gente vê também isso dentro do fluxo de caixa quando eu diluo, né? Pego a diluição e vejo que está estável, né? Ela não está diluindo relativamente bem o acionista. Então, quando eu pego a diferença entre os dois, entre o fluxo de caixa livre menos a diluição por ação, que é nada mais do que eu estou pegando quanto que a empresa gera de caixa mesmo, de verdade, para o acionista, e tiro aquilo que ela também está, digamos assim, que não está entrando dentro do book dela de pagamento de folha de funcionário, que é a diluição por ação, eu chego nesses valores aqui. E esses valores estão mostrando que de um trimestre para o outro está crescendo 50%. Por que está crescendo 50% se antes estava crescendo 43% se eu pego só o fluxo de caixa livre, né? Quer dizer que, digamos assim, a empresa está dando dinheiro a mais por meio de diluição de ação? Não necessariamente, né? Por causa que nesse trimestre de Q2 aqui, ela teve uma diluição maior do que esse trimestre de 2024 de Q2. Então, essa é a diferença principal. No final, eu estou olhando para tudo isso e vendo uma empresa que não está indo mal para cair 20% só por causa do guidance. Então, acho que isso é completamente feeling de mercado. Os analistas simplesmente mandam uma mensagem lá e daí os bancos fazem, né, uma venda e às vezes isso aqui aciona um gatilho, né, que faz aquele drawdown grande dentro da empresa. Então, várias pessoas que estavam com a aposta de alta, daqui a pouco a empresa começa a cair 5, 6, 7%, e isso aí começa a fazer o stop dessas pessoas que estão tradando a ação. Isso faz cair a empresa muito. E eu vejo como sendo um movimento de oportunidade para quem quer entrar dentro da empresa e fazer. Se você não tinha, pode colocar o pé agora na empresa que está com um desconto relativamente grande. Eu acho um preço atrativo, eu estava comprando antes quando estava lá no topo. E ainda assim vejo como uma empresa incrível, uma empresa que tem produtos incríveis e que seja muito difícil, é muito difícil ser vencida por outra empresa nos próximos 5 anos. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida aqui embaixo, me ajuda bastante, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima.